Eu quero aproveitar também e agradecer a Deus pela vida dos pastores da Alta Sorocabana, que lá em Itapeva, debaixo do pastoreio ali do pastor Oséias, receberam toda a nossa fraternal daquela região e receberam o pastor Cezinha e o nosso deputado federal, nosso amigo Jorge Tadeu. Muito obrigado. Deus abençoe vocês grandiosamente. Também aproveito para louvar a Deus pela vida do pastor Vanderlei, lá de Sertãozinho. Obrigado, pastor Vanderlei, por ter recebido o Cezinha e estar nos recebendo também. Muito obrigado. Agora nós vamos à mensagem da palavra de Deus que eu trouxe aqui na Assembleia de Deus no Brás, que fala sobre o lenço dobrado que foi deixado no túmulo vazio de Jesus. Ouça a mensagem, que Deus te abençoe. A Bíblia Sagrada certamente é a palavra de Deus, é a escrita de Deus, é a voz de Deus, é a perfeita mensagem de Deus à humanidade. Até o menor de todos os versículos no Evangelho que diz Jesus chorou, traz em si verdades inclusas magníficas, bem como o dos maiores versículos que está lá no livro de Salmo, Salmo de número 119, também traz dentro de si verdades magníficas. Ora, por que então será que em o livro de João, o amado, aquele a quem Jesus amava, há um versículo, e não é um versículo pequeno, que discorre somente sobre a forma que um lenço estava. Entendamos que era manhã do domingo, se assim você preferir, o primeiro dia da semana. E pela manhã os discípulos têm que viver um fato que eles ainda não houveram acostumados. Lembre-se que na sexta-feira a morte de Jesus vem após a agonia do Getsemane, ou do Getsemane, depois do ato covarde de Pilatos, da farsa do processo apresentado no Sinédrio hebraico, do envio de Jesus a Pilatos, do desempate entre o procurador romano e Herodes, tudo uma farsa. O flagelo, o escárnio, o flagelo com o derramar de sangue, o escárnio com a coração numa coroa de espinhos. Por fim, a crucificação. Jesus fica 6 horas na cruz. Aí então, depois da crucificação, a morte. Depois da morte, na ressurreição, Jesus levanta. E é nesse fato que o texto do capítulo 20, do verso 1 ao verso 8, descreve e discorre. É manhã, domingo cedo. 3 mulheres vão até o sepulcro para ver Jesus. Quando chegam lá, não encontram a Jesus. Ele não está mais lá. Elas, no caminho da volta desse primeiro encontro, ou de haverem ido ao sepulcro, vão ao sepulcro, não encontram Jesus, encontram o anjo, conversam com o anjo. Quando voltam, elas encontram-se com Jesus. Jesus ainda não é ascenso ao Pai. Jesus então diz: olha, fique aqui, eu vou subir ao Pai e já volto. Elas então saem dali correndo e vão atrás dos discípulos de Jesus. Quando elas vão atrás dos discípulos de Jesus, elas encontram os discípulos que nós cremos ser João, porque a Bíblia diz aquele a quem Jesus amava, e todos os discípulos, quando falava a Bíblia que o discípulo a quem Jesus amava, nós cremos que seja João. E o outro, o tal do Pedro, que nós acabamos de cantar aqui sobre as palavras dele, sempre Pedro. E ele então sai dali, os dois saem correndo. Elas dizem: olha, João, Pedro, Jesus ressuscitou, Jesus não está mais lá.
Elas então acabam de dizer isso, saem correndo, e Pedro e João também saem correndo. Jesus diz que os dois saem no pique, postando corrida um com o outro, mas João, pelo que dá a entender, com o corpo mais veloz, correndo em desespero, chega primeiro que João. E quando ele chega primeiro de João, ele vai na porta do sepulcro, e quando ele chega na porta do sepulcro, ele olha o sepulcro, mas ele não tem coragem de entrar no sepulcro. Ele vê de longe que os panos, os lençóis estão no chão, e ele tem medo de entrar, ele fica com medo de entrar. Quando ele fica com medo de entrar, ele espera um pouco mais, quem sabe, sabia João, Pedro está chegando, Pedro é o bravo, Pedro é aquele que tem força e aquele que resolve tudo, vamos esperar Pedro chegar. E nesse meio tempo Pedro chega, nesse meio tempo quando Pedro chega, João diz: Pedro, fala João, o mestre não está mais aí não. Ele diz: não, tanto tempo que você já entrou lá. Não, Pedro, eu tive medo, não, eu não entrei não, fiquei com medo, fiquei esperando você chegar, para nós entrar os dois juntos. Ele então entra. Quando João entra, junto com Pedro, Pedro nota alguma coisa estranha. Pedro nota, que os lençóis que envolviam a Jesus estavam no chão, mas que alguém, de forma muito especial, deixa eu talvez tentar te mostrar, cadê, tem lençol aí hoje? Cara, vamos dizer que isso seja o lençol. É interessante notar que quando você vê que o corpo é envolto em lençóis, vocês não ouvem falar de lenço. Uma coisa é lençol, isso aqui é lençol. Irmão, mas é grande esse. Vem cá, varão. Quando Jesus morre, vem cá, Alex. Não, hoje você que vai ficar enrolado. Se é um enrolado mesmo, fica aqui. Quando Jesus morre, a Bíblia diz que o corpo dele, para que ele não cheire mal, é enrolado em lençóis. Aquilo é lençol. Mas a Bíblia Sagrada não diz. Varão, está limpinho, fica tranquilo. Vou abrir agora. A Bíblia Sagrada não diz lá na crucificação, logo depois da crucificação. A Bíblia Sagrada só diz aqui. Ele fica enrolado aqui. Ajuda aí, centurião. Fica enrolado em lençóis, ele é Jesus. Mas a Bíblia Sagrada diz que há um lenço. O que o texto sagrado diz aqui na ressurreição em João 20? Que ele foi enrolado em lençóis, mas que a cabeça dele ficou livre. E na cabeça foi colocado um lenço. Pronto. É exatamente assim que Jesus é enterrado. Lençóis em volta e um lenço. Muito bem. Pedro vê os dois, Pedro e João. João fica na porta com medo. Pedro vem, bravão, aquele que responde tudo, vem correndo. Chega, entra, quando entra, Pedro vê o quê? Jesus não está mais lá. Vai embora, Jesus. Mas Pedro nota o quê? Que o lençol está no chão, perfeito. Mas Pedro nota que aqui é a pedra que Jesus estava. De vez de o lençol estar aqui, Pedro nota que o lençol está no chão. E que alguém, vem cá Jesus de novo. Alguém tirou o lenço que não estava dobrado. Estava desse jeito. E antes de sair, fez isso aqui. Dobra o lenço para mim aí, direitinho, por favor. Calma nessa hora. Calma, isso é muito difícil. E pegou o lenço e colocou na pedra. O que tem isso a ver com a história, meu Deus do céu? Jesus entra. Melhor dizendo, Pedro entra. Pedro olha aquele ali e diz: epa, alguém está deixando uma mensagem para mim. Por que esse lençol está no chão e por que o lenço está aqui? Calma, vamos começar a mensagem. Para você começar a entender isso, primeiro, tente pensar comigo quais outras pessoas que aparecem nessa cena. As mulheres. Não foram elas que dobraram o lenço. 2, Pedro e João. Não foram eles que dobraram o lenço. 3, os soldados do Império Romano. Eles tinham sumido. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. 4, o anjo. Ninguém dobrou o lenço. Só tem um que pode ter dobrado o lenço.
Alguém se arrisca a dizer? Mas por que Jesus iria dobrar esse lenço, meu Deus do céu? Espera aí, vamos entender. Para que você entenda um pouco da história desse lenço, é preciso você entender primeiro a intenção de Jesus. Jesus tinha uma intenção. Nada é por acaso no reino, nada é por acaso no trono, nada é por acaso na Bíblia. Jesus tinha uma intenção. Entendamos primeiro o que é o colocar da mesa. Quando alguém era chamado então para ir a uma casa, e chegando a esta casa, fosse se alimentar, o servo, vem cá agora servo, os servos ficavam de longe. Os servos que tinham que preparar a mesa, preparavam a mesa. Olha lá, a mesa arrumada, está aqui o prato, tudo arrumadinho. A pessoa que sentasse aqui para comer, eles vieram arrumar a mesa. A pessoa que sentasse aqui para comer, depois que comesse tudo, a pessoa tinha que colocar o guardanapo, que nós chamamos de lenço. E se a pessoa que tivesse comido aqui, ao terminar de comer, usasse o lenço para se limpar, limpava os dedos, a boca. Se ele deixasse o lenço assim, ó, desse jeito, amontoado, ele estava dizendo o seguinte: pode vir e pode retirar a mesa, porque eu não vou comer mais. Qual era o código, a ética da região? Pode tirar a mesa, vamos embora. O lenço está daquele jeito, pode levar embora. Em outras palavras, terminei, não volto mais para sentar aí na mesa. Quem entendeu até aqui, diga: eu entendi. Mas, se o mesmo quadro acontece, comida está aqui, a pessoa está sentada, está se alimentando, a pessoa então pega, limpa os seus lábios, limpa os seus dedos, mas eles estão de lá assistindo. Quando ele sai, ou para ir ao sanitário, ou para ir a qualquer outro lugar onde ele quisesse, e deixasse o lenço dobrado, a ordem era a seguinte: não toque. Estou fazendo alguma coisa, mas vou voltar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia. Capítulo de número 20, verso de número 7. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas estava... Coloca para lá isso, glória a Deus, aleluia. Leve-se embora para lá. Vem cá, Jesus. Enrola, Jesus. Jesus é enterrado assim, amém? Quando ele ressuscita, ele pega e fica assim, no chão. Só que ele mesmo pega o lenço e... vai ter que... participa comigo. O que ele faz? Ele... vamos lá, vai não, dobra. Quando ele dobra, ele coloca numa mesa à parte. Entende-se onde estava o corpo. Pedro vem com João. Pedro e João vêm e diz assim: vamos lá, João, você entrou? Não, Pedro, eu não entrei porque eu fiquei com medo. Esse negócio de morto eu não gosto muito, Pedro. Você sabe, não é muito minha área, é o mestre, mas você sabe, eu fiquei com medo. Pedro diz: espera aí que eu vou entrar. Quando Pedro bate, que ele olha, ele diz: espera aí, tem coisa errada. Tem coisa errada. Mas por que Pedro sabia disso? Vamos para a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz que antes de Jesus ser ascenso ao Pai e começar o processo da luta, do escárnio, da tribulação e da angústia, a Bíblia Sagrada diz que Jesus diz: eu quero uma ceia, eu quero ceiar, quero que coloquem a mesa para mim, quero que preparem tudo, quero que arrume o local para mim, quero que faça tudo direitinho, quero um jumentinho, quero tudo do jeito, é tudo que eu quero. Quem é que Jesus manda fazer? Pedro. O que Jesus queria fazer? Vou mandar Pedro. Pedro vai estudar a história de como é que se coloca uma mesa. Ele vai colocar a mesa direitinho. Então, quando Pedro vem fazer a mesa da ceia,
Pedro vem e coloca tudo direitinho. Pedro prepara as pessoas para trabalhar. E Pedro ensina o quê? Olha, se alguém pegar o lenço e amarrar, ou amassar o lenço e jogar aqui, vocês podem tirar o prato que aquela pessoa acabou. Mas, se a pessoa dobrar o lenço, Pedro fazendo isso antes da ceia do Senhor, bem antes da morte e ressurreição. Pedro diz assim: mas se alguém dobrar, não tira o prato que ele ainda não acabou, ele vai voltar. Ora, vamos lá de novo. O que nos dá a entender o texto? Que quando Jesus pega e vai limpar os pés, lavar os pés dos homens que estavam ali com ele, ninguém teve coragem de ir lá e tocar no prato, porque Jesus pegou e dobrou o lenço e deixou o lenço em cima da mesa e disse: espera aí que eu vou limpar o pé do povo. Mas o lenço está daquele jeito. Pedro tinha isso fresquinho na cabeça. Agora começa a entender como é que teu Deus é fantástico. Começa a pensar nos detalhes que Deus tem, irmão. Ele pensou no que ele ia fazer depois, antes de ter feito. Você está entendendo aqui? Ele pensou no que ele ia fazer com Pedro depois, antes dele ter feito. Ele não deixou de colocar lençol na cabeça dele. Ele disse: lenço no corpo inteiro, lençol no corpo inteiro, e na cabeça lenço. As mulheres vão lá, enrolam um lençol no corpo dele, chega na cabeça e coloca um lenço. Ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele diz: vou deixar uma mensagenzinha, porque quem vai vir não vai ser outro senão. Ora, Pedro chega, olha aqui, ele diz: Pedro, peraí, gente. João, você entrou aqui? Não, eu não entrei não. Tem certeza, João, que você não entrou? Não entrei não. Mais alguém passou aqui? Não. Nesse meio tempo chegam as mulheres. Gente, vocês viram aí, gente? Cadê Jesus? Vocês entraram aqui? Não, nós não, você é doido? Gente, fala a verdade. Vocês não estão entendendo o que eu estou entendendo. Mas é que antes dele morrer, eu estudei sobre esse negócio aqui, ó. E eu aprendi que se ficar amassado, quer dizer, não tem mais nada. Mas se ficar dobradinho, tem coisa para vir ainda. Não, ninguém mexeu. Gente, vocês estão falando a verdade? Não. Então, Pedro, o que quer dizer isso? Ele disse: não mexe, porque o mestre mandou deixar uma mensagem aqui. É aí que é a mensagem de hoje. Vivamos a entender aqui agora o que é que está acontecendo ali. Se houve um período sombrio na história do relacionamento humano entre seres humanos e Deus, você tem que pensar que foi o período da sexta tarde para o domingo cedo. Porque na sexta tarde todo mundo disse: acabou as esperanças, até que no domingo cedo viesse a surgir. Na sexta-feira à tarde todo mundo disse: não tem mais jeito. Na sexta-feira à tarde todo mundo disse: as esperanças terminaram. Na sexta-feira à tarde todo mundo disse: ele não fez mais nada, ele já morreu, para nós já era. Esse momento que Pedro está, Pedro chega diante do lenço e ele diz: espera aí, gente, só quem sabe essa história é nós dois. João, vamos sair daqui. Por quê? João, a mensagem que ele está dizendo é o seguinte: não terminei, vou voltar. Como assim, Pedro? João, eu sei o que eu estou falando, João. O lenço dobrado é o código meu e dele. Ele está mandando dizer, João, que é o seguinte: Pedro, calma, não terminou a história aí. Pedro, calma, a situação não terminou do jeito que você está pensando. Pedro, sai para dizer para todo mundo que não importa o que estejam falando, eu continuo vivo. Pode ser que nesse momento não estejam me vendo,
Pode ser que nesse momento não estejam sabendo o que eu estou fazendo, mas eu estou trabalhando em algum lugar nesse exato momento, Pedro. Em algum lugar eu estou trabalhando agora, Pedro. E diga para a minha igreja, Pedro, o seguinte: não vai ficar do jeito que está. Eu estou voltando, Pedro. E diga mais para a igreja, Pedro. Diga lá para o povo que vai estar na Assembleia de Deus do Brás, ou pela multidão que vai estar assistindo pela televisão no Brasil ou fora do Brasil, ou ouvindo pela rádio. Diga para essa multidão o seguinte: eu tenho uma mensagem para dizer. O diabo pode ter conseguido tudo, mas acabou o império dele. Eu estou prestes a voltar. Eu estou prestes a voltar. Eu estou prestes a voltar. Pensemos que todos nós na vida passamos períodos de solidão, e é nesse exato momento que Pedro está passando solidão. Pedro era um homem apaixonado por Jesus. Pedro dava vida por Jesus, do jeito atabalhoado dele, mas dava. De repente ele olha e vê que Jesus não está mais aí. Ele diz: acabou. Mas Jesus olha para ele, Pedro, e diz: Pedro, você está sozinho, mas eu vou voltar. Eu vou voltar, Pedro. Pedro, você está sofrendo, Pedro, mas o lenço está dobrado, Pedro. Eu não terminei a história. Calma que eu vou voltar para resolver esse negócio aí. Pedro, estão dizendo que você é um doido. Pedro, não liga, Pedro. Calma, Pedro. Eu vou me manifestar daqui a pouquinho e eu vou voltar para resolver tudo que ficou pendente para trás ainda, Pedro. Ouça o que Deus está querendo te dizer aqui para iniciar esta mensagem hoje. Não há nada perdido até agora. Não há nada fora do controle até agora. Não há nada que ocorreu que ele não tenha pensado nos mínimos detalhes até agora. Recebe a palavra deste profeta de olhos abertos que está te dizendo: meu Deus mandou te dizer que para acabar a fatura ele vai voltar. Para acabar essa fatura ele vai voltar. Ele vai voltar para resolver o que ainda não está resolvido. Diga para mim, diga assim: o lenço está dobrado, porque ele ainda está vivo. Diga comigo: o lenço está dobrado, porque ele está em algum lugar, resolvendo alguma coisa para mim. Diga: o lenço está dobrado, porque nesse exato momento, ele está lutando com quem eu não posso lutar. Diga: o lenço está dobrado, porque ele deixou uma mensagem que ele está fazendo algo. Preste atenção nisso que eu quero te dizer esta noite. Deus está neste exato momento no campo de batalha, pelejando a tua peleja, lutando a tua luta, guerreando a tua guerra. E quer que eu lhe diga uma coisa? A mensagem dele é essa: quando eu acabar eu volto para mostrar quem eu sou. Quando eu acabar eu volto para mostrar quem é que eu sou. Agora, pera lá. O Jesus, vem cá, Jesus, que tinha o lenço na cabeça era um homem flagelado. Mas o Jesus que dobrou o lenço já é o Jesus ressurreto. Diga comigo: corpo glorificado. Olha para quem está ao teu lado e diga: não mexe com Deus. Olha para quem está ao teu lado e diga: Deus dobrou o lenço para o teu lado. Não, melhor isso, você diga: Deus dobrou o lenço para o teu lado. O Jesus que está dobrando isso aqui é o Jesus que agora tem todo o poder no céu e na terra e abaixo da terra. Ele dobra o lenço e coloca e diz: calma que eu vou voltar. Coloca aí. Mas quem vai voltar? É o Jesus com as tiras nas costas? É o Jesus triste? É o Jesus angustiado? Diga comigo: Deus forte. Melhor isso, diga: Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Todo-Poderoso, o escolhido entre os milhares, aquele que pode todas as coisas. Olha para quem está ao teu lado e diga: vai voltar. Agora segura aí. Pedro vira as costas. Pedro era um cara abusado. Pedro era um cara abusado. Ninguém era mais abusado que Pedro. Pedro vira as costas. Quando Pedro vira as costas e sai, ele entendia a mensagem do mestre. Ele já entendeu, como dizia aquele quadro da televisão: já captei a sua mensagem.
Ele entendeu. Ele já sai dali. A primeira coisa que Pedro tem que dizer é para a tristeza dele. Ele diz: dona Tristeza, que me acompanhou até aqui na porta, dona Tristeza, recadinho que o Todo-Poderoso mandou dar para a senhora. Reina bastante agora, que ele vai voltar. Faz o que quiser agora, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, a dona Tristeza esquece, porque o seu império acaba, dona Tristeza, porque ele vai voltar. Ó, vamos fazer uma coisa aqui. Vamos fazer um ato profético aqui. Quem quer participar de um ato profético, diga eu. Isso é sério. Quem quer participar, diga eu. Eu vou dizer o quê e você grita assim: o lenço está dobrado. E quando você gritar o lenço está dobrado, você está dizendo assim: chega, o meu mestre está trabalhando por mim e vai voltar para me arrancar dessa desgraça. Quem entendeu, diga amém. Então vamos lá, presta atenção. Todo tipo de doença, sofrimento por perturbação mental, morte, solidão, amargura, tristeza, ansiedade, inveja e invejosos, dificuldade financeira, falência, desemprego, conta bancária no negativo, aluguel atrasado, aluguel, despejo, perseguidores, caluniadores, fofoqueiro, matraqueiro, casamento arrasado, esposo ou esposa desviados, filho nas drogas, infelicidade em casa, incompatibilidade, marasmo profissional, falta de promoção, falta de aumento, rinite, alergia, dor no pescoço ou nos ombros, peso acima do normal, dor de cabeça frequente, asma ou bronquite, colesterol alto, insônia, dores crônicas, cardiopatias, doenças vasculares, doença inflamatória, doença no pulmão, HIV, câncer em todas as suas modalidades, tuberculose, diabetes, malária, dengue, próstata, todo tipo de enfermidade. Grite e diga de novo. É morte em morte. O lenço está dobrado, dona Morte. Zomba muito agora, mas ele vai voltar. Eu ando com muita raiva do cão. Ele deve estar comigo também. Então está tudo empatado. O problema entre eu e você, cão, é que eu estou do lado de Deus e você já era. Então, fala o que você quiser, mas você vai ter que aguentar morar o resto da eternidade nessa desgraça, e eu do lado de Jesus. O lenço está de que jeito, Igreja do Brás? A pior de todas as mensagens foi a que o diabo recebeu quando ele viu o lenço dobrado. Que os demônios sabiam disso aqui. Alguém diz lá: chefe, fala. Tem uma coisa que a gente não contava, o quê? Ele deixou uma mensagem codificada para Pedro.
O quê? Ele, antes de sair do túmulo, ele foi lá e dobrou o lenço direitinho. Dobrou o lenço. Quem é que vinha? Pedro. E aquele que ele mandou preparar a ceia. Gente, não adianta. Vamos tentar fazer tudo que a gente pode, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Talvez você não creia nisso, mas você precisa entender, nem o diabo tem dúvida da volta de Jesus. Eu creio que o lenço está devidamente dobrado e que Deus está dizendo: nada vai te apurrinhar não, porque eu estou trabalhando agora onde você não pode ir. Aliás, eu estou cara a cara com o diabo agora. Porque naquele meio tempo em que Pedro ainda não houvera se encontrado com ele, ele estava pregando aos espíritos em prisões e tomando a chave do inferno e da morte da mão de Satanás, e dizendo: você não manda mais nem na tua casa, rapaz. Agora todo o poder de fato me foi dado no céu e na terra e abaixo da terra. Quem entendeu isso, diga amém. A partir daquele dia, o diabo nunca mais pôde ver a humanidade do mesmo jeito. Se eu pudesse tentar te explicar duas coisas que o diabo veria num crente hoje, e por favor, não se assuste com isso, eu vou te dizer, eu estou usando aqui algo simbológico, nada mais que isso. Eu te diria que só há duas coisas que o diabo respeita em você. O sangue de Jesus, que foi aspergido na sua testa. Quando o diabo olha você, ele diz assim: o sangue está aí, ó. A segunda coisa é isso aqui, ó. Se eu pudesse te explicar, ele viria isso aqui, ó. Ele olharia a promessa de Jesus no teu peito. Estou voltando. Estou voltando. Pare para pensar nisso. O diabo está te olhando hoje e está vendo sangue que purifica pecado, promessa de Jesus: vou voltar, é propriedade minha, eu não abro mão, vou buscar de volta. Muito bem, isso que você viu Deus fazer ainda é muito pouco perto do que Ele pode, mas se você não vier, nada vai acontecer. Preste atenção nisso, Deus tem algo especial para você e eu espero que você venha. Conta pra gente o que Deus tem feito na sua vida, nos cultos que a senhora tem participado aqui. Tem sido uma bênção do Senhor, embora eu seja de outro ministério, mas eu tenho visto aqui a glória do Senhor. Eu e meu marido temos uma oficina mecânica, né? E a gente estava assim, pensando que íamos falir, né? E Deus tem nos honrado, tem nos trazido aqui na campanha, nos dado força na palavra, no entendimento. Então, cada terça-feira a gente é renovado aqui e Deus não permitiu que nós falíssemos. E a gente só tem a honrar e a glorificar esse Deus maravilhoso. Meu marido não servia a Jesus, hoje ele serve a Jesus. É uma bênção do Senhor, eu só tenho a louvar e agradecer esse Senhor. Nós vamos conversar agora, pastor, com a irmã Marieve. Ela está vindo aqui na Igreja do Brás e tem sido abençoada. Conta pra gente como tem sido a sua vida nesses dias que a senhora está vindo aqui no Brás. Olha, em primeiro lugar, eu sou assembleiana de berço, né? E a minha alegria de estar na Assembleia de Deus já é tudo para mim, né? E eu recebi uma grande vitória do meu apartamento, né? Que eu quase perdi o apartamento, mas Deus me deu a vitória. Hoje eu estou com os documentos, né? E através da palavra que o pastor Samuel fala, eu tomo posse, cada palavra que ele diz. E que a vitória é minha, e que eu não vou mais enfiar minha cabeça com uma avestruz nos buracos. Eu estou dando um tapa na miséria, na derrota. E eu estou muito alegre, muito feliz. Mais um testemunho de bênção e de vitória que aconteceu aqui na Assembleia de Deus do Brás. Atenção São Paulo, Grande São Paulo e o estado de São Paulo inteiro. Eu e o pastor Jabes Alencar, presidente do Conselho de Pastores do estado de São Paulo, queremos receber você
dia 15 de agosto, às 8 horas da manhã, aqui na Assembleia de Deus no Brás, para uma manhã com café de pastores e a reunião do Conselho de Pastores aqui na Assembleia de Deus no Brás. Deixe-me lhe dizer mais uma vez, dia 15 de agosto, pastor Jabes Alencar e eu, pastor Samuel Ferreira, esperamos você aqui inteiramente gratuito, a você de todas as igrejas, de todas as vertentes evangélicas aqui na Assembleia de Deus no Brás. Você é o nosso convidado. Eu espero você. Amanhã, aqui na Assembleia de Deus no Brás, eu espero você a partir das 17h50. De Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja sobre a face da terra e com ela permaneça, não só hoje, mas para todo sempre, onde você estiver podendo, diga amém e amém.